nesse terceiro e último bloco, a gente vai apresentar para vocês mais um caso de reabilitação com prótese tipo protocolo, agora na parte superior com umas pequenas diferenças do que foi visto até no dia de hoje, tá? Então essa paciente, se a gente for olhar aqui, ela está fazendo uso de uma prótese total superior e com tudo que a gente já mostrou hoje, não estaria de tão ruim, porque a gente está com o lábio em repouso e até aparecem os dentes dela, tá? Mas não era isso que incomodava especificamente ela, porque cada um tem sabe das suas necessidades. O caso dela e o que mais incomodava era o fato mesmo dela ser removível e de ser uma prótese total, então ela se sentia constrangida. Ela não queria mais usar uma prótese total, né? Uma dentadura. É isso mesmo, tá? Então assim, de novo, frisando aquilo que a gente sempre comenta com relação ao sorriso, ao tamanho dos dentes anteriores, a gente agora, numa foto que nem essa, a gente já percebe aí uns detalhezinhos, umas pequenas diferenças que tem aí mesmo a possibilidade de serem corrigidas, tá? Então, esse é o sorriso com o uso de uma prótese total superior que ela tem hoje em dia, tinha logicamente no começo do tratamento. O perfil dela novamente, então, de novo, se a gente pegar a ponta do dente com o canino e fazer uma linha aqui, tentar imaginar uma linha aqui imaginária, aí a gente vai perceber que está novamente descendente, e isso tudo a gente vai conseguir corrigir. E logicamente aqui, essa dimensão que existe aqui, a gente percebe logicamente aqui que é encurtada, é bem mais reduzida. E isso também a gente consegue aumentar e compensar isso no planejamento da prótese e no trabalho final, tá? Tirando a parte da prótese superior dela, então aí a gente fica numa condição mesmo desfavorável, a gente percebe como é importante ainda ter aquela parte rosa da gengiva, no caso dela a gente vai conseguir caracterizar, porque ela tem uma perda óssea muito grande, tá? E aí vem a diferença então do tratamento dela no que diz respeito a essa prótese tipo protocolo. Por quê? Então a gente fez aqui uma avaliação, esse aqui é uma panorâmica, só porque a gente levou em consideração porque ela já tinha aqui uns dentes inferiores, mas o exame que a gente utilizou nela para poder avaliar e determinar com precisão qual seria o melhor tratamento é logicamente aqui uma tomografia. Então isso aqui é um template da tomografia, a gente fotografou para mostrar como tem variações ainda do mesmo exame. Então a gente, a partir dessa imagem aqui, a gente determina quais são os quadros e cada quadro é um corte daquela região. E aí a gente percebe então que tem uma perda óssea bem severa, só que de uma certa forma bem contínua, de todo o rebordo. Na maioria das vezes a gente tem uma perda muito grande na parte anterior, menos aqui na frente, e no caso dela quase que foi tudo por igual. Então o que a gente decidiu aqui para tentar fugir do implante, do enxerto ósseo, como a Morgana apresentou para vocês no bloco anterior, a gente então laçou mão dos implantes que são mais curtos. Então a gente fez a instalação de 8 implantes. São as guias para as instalações dos implantes, tá? Aí termina, então o que acontece? De regra geral, como a gente vem comentando, apresentou hoje para vocês e vem comentando em diversos programas, na parte superior a gente estaria utilizando 6 implantes, na parte inferior, se fosse o caso, 4 implantes. Então o que significa isso? Aqui a gente tem 8 implantes. Se a gente for imaginar esses 8 implantes e for imaginar a área de contato que ele tem com o osso, eu posso imaginar que é a mesma que teria como se fosse com 6 implantes. Então, para compensar essa área de contato que vai ajudar a prender esses implantes no osso e, logicamente, a prótese sobre esses implantes, a gente então ampliou essa quantidade. Então, assim, até lá atrás, vocês podem comparar como esses implantes aqui na frente são curtos se a gente levar em consideração com os lá de trás que a gente conseguiu botar ainda um pouquinho maior, tá? Então é um trabalho diferente do que a gente apresentou para vocês até hoje, tá? Então aí, a etapa da prova dos dentes, a gente já começa aí, se puxar lá no começo do bloco, a diferença do tamanho do dente, do comprimento do dente, a gente percebe que tem falhas, que a gente consegue corrigir, então a gente mostra para vocês que aí daqui já vem, se fosse para dar continuidade, já estaria errado. Então, como tem a necessidade de ser corrigido, tá? Na próxima foto, ó, já não aparece mais. Então, essas são etapas que a gente vai avaliando juntamente com o paciente e com o protético para que haja essa correção, tá? Então, aqui estão os implantes, os 8 implantes, cada um espaçado, e a gente vai determinando esse posicionamento, a inclinação e o espaço entre eles lá nos exames. Então aqui a gente percebe, ó, se esses implantes estão seguindo o arco aqui do paciente e aqui a gente tem os implantes de uma certa forma um pouco mais para trás aqui na foto, então como ela tem uma perda óssea bem grande, não só em altura, mas também em volume, em espessura, tá? Mas mesmo assim a gente consegue reabilitar. Aqui a montagem dos dentes em cera, então essa cera a gente vai acabar
caracterizando. Então a gente já tem aí uma proximidade bem grande com o que ela tem de tecido mesmo mucoso naquela região. Então a gente percebe que a gente teve que abrir ali o contorno para poder seguir o arco inferior. Não daria para colocar o dente no mesmo limite do tecido ósseo, porque senão os dentes ficariam para dentro, ela teria uma mordida cruzada, mas a gente percebe que numa foto que nem essa, já assim a gente não vê nenhum tipo de comprometimento, tá? Novamente, só para checar a cor aqui da prótese e do tecido mucoso. Fechado já, selado aqueles orifícios, então a gente aí passa a ter a região do palato, do céu da boca aqui livre. O uso dessas próteses, a gente percebe algumas manchinhas que já vão incomodando e vão aí atrapalhando até o dia a dia do paciente, que acaba irritando mesmo, e aí ela passa a ter uma condição mais confortável, tá? Então vamos lá, uma foto do perfil, já ficou bem diferente do que a gente tinha antes, então a gente já consegue novamente imaginar que ela tem um sorriso aqui ascendente de novo, um plano inclinado para cima, diferente daquilo que a gente viu até o começo. Olha só, diferente, logicamente a cor, tem aqui diferenças do tamanho e assim por diante, mas é muito mais a parte do planejamento que a gente está mostrando para vocês, tá? E aqui, logicamente, o sorriso dessa paciente, que a gente tem já a diferença do tamanho do dente, se a gente for seguir ali a linha do lábio inferior, do que a gente teria na prótese anterior, parecia né? uma prótese total. Isso né? mesmo. O fato de ficar muito plano, fica aí, parece tudo muito igualzinho, tá?